amigos, irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos a esta casa espírita, e que todos nós possamos alcançar o que aqui viemos buscar. Que assim seja. Rogamos a Deus e aos nossos benfeitores espirituais assistência e amparo para que possamos dar início a mais uma reunião pública do nosso Centro Espírita Mapaera, nesta noite. Pedindo que tudo transcorra de uma forma tranquila, com fé, com esperança, para que possamos nos sentir amparados, tranquilizados nas nossas ações. Então, dizemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, são como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Assim seja. E agora, para darmos início ao nosso irmão Diogo, com a explanação desta noite sobre a vingança e o ódio. Assim seja. Que tema, hein? Tema bem pesado. Que tema, vingança e ódio. Gostaria, primeiramente, boa noite, né? Gostaria de começar esta exposição com uma frasezinha que está aqui no Evangelho, que fala a respeito desses temas. Algo que me chamou bastante atenção, primeiramente vou dizer por que me chamou atenção. Me chamou atenção por causa que os espíritos superiores, quando eles fizeram aqui, passaram as informações todas para Kardec, né, para fazer a codificação, eles sempre são muito acolhedores. Né? Quando eles têm que puxar a orelha, eles puxam. Principalmente do Kardec, levava muito a puxão de orelha deles. Né? Não, isso aí são palavras, isso aí não interessa, já tem o que interessa aqui. Tá? Mas, no geral, eles são espíritos que acolhem, né, que são gentis, que já alcançaram um grau de evolução, onde eles sabem que o amor é o que move as relações humanas. E, no geral, é assim. Mas eu achei bem interessante que aqui o espírito ele foi bem taxativo. Né? Quando ele vai falar uma coisa, ele foi taxativo. Ele usou esses termos aqui. Ó. Todo espírita que pretendesse ter, todo espírita, falando com nós aqui, ó, que pretendesse ter ainda hoje, pretender ter-se ainda hoje o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Quem viu o filme Tropa de Elite parece assim, ó, tu não é digno dessa farda, né? Tira essa farda que tu não é digno dela. Parece que ele está falando. Então, repetir, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de se figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, né, o lema fora da caridade não há salvação. Ele está querendo dizer assim, ó, né, tu não é digno de te dizer, de te autoproclamar espírita, se tu pensa, se tu cogita a ideia de cometer vingança. Forte, né? Mas aí a gente vai indo os porquês. Por que será que ele pegou uma, né? Ele foi tão taxativo nessa questão a respeito da vingança aqui principalmente? Bem, primeiro eu vou fazer uma reflexão assim. Aqui está falando o que não pode, né? O que não se espera de um espírita. Mas para entender o que não se espera, primeiro vamos ao que se espera. Se espera, não é dito,
Não estou dizendo que a gente já conseguiu atingir isso, sabemos que não. Né? Em sua plenitude, estamos no caminho, estamos tentando. Mas se espera, primeiramente, tá, que o espírito ele tenha o seu autoconhecimento para poder. Ele tem que conhecer suas fraquezas, suas limitações para saber no que ele tem que melhorar. Ele não pode melhorar uma coisa que ele nem sabe que erra. Então tem que ter o autoconhecimento através do estudo, da vivência na doutrina. Tá? Mas tirando isso, é esperado que ele busque o amor como sentimento sublime que guie todas as suas ações. Não conseguimos ainda, nos caminhos, mas se espera que se a gente use o amor como bússola moral, tá? É esperado isso. É esperado também que se exteriorize esse amor através da caridade. Se tu ama, tu é bom para teus semelhantes, né? Para teus irmãos, irmãs. Então é esperado que se pratique caridade. É necessário e esperado que se perdoe. É o que a gente vem falando aqui nas doutrinas, né? Falamos sobre o perdão, sobre a caridade, essas coisas todas. Isso são coisas, são sentimentos, são atos que se espera de nós, tá? Mas nós não conseguimos muitas vezes, falhamos, né? Nessas virtudes que vêm do alto, que foi nos ensinada através do Evangelho. Não conseguimos por causa que existem dois elementos, que não são os que eu vou falar hoje, né, mas que são o pai deles todos, digamos, que é o orgulho e o egoísmo, que é o pai de todos os vícios, de todos os crimes, de todas as más paixões, de tudo errado que a gente habitua a fazer. Ele tem como paizinhos lá, como fonte, né, o orgulho e o egoísmo, tá? Digamos que eles são o orgulho e o egoísmo levam a uma anticaridade, ao anti-amor. Tá? É virar as costas para o projeto divino, para as leis de amor e de caridade que Deus nos apresenta. Quando o egoísmo, quando o orgulho ele é ferido, nasce um sentimento. Tá? Digamos assim, o egoísmo e o orgulho são o pai das más tendências, dos maus hábitos. Quando o nosso orgulho é ferido, nasce algo ali. Nasce o ódio. Ele é fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho que foi ferido. O ódio em si é a antítese do amor. Digamos assim, ó, existe o frio e existe o calor. O frio é o contrário do calor. A mentira é o contrário da verdade. O mal é o contrário ou a ausência do bem, como costumamos falar, né? Que não é o contrário, o mal é a ausência do bem. Tudo um de encontro ao outro. E o ódio é o contrário do amor. O ódio é o anti-amor. Tá? Ele vai de encontro aqui às leis de amor e caridade, né? Que somos nós achadas como as principais leis divinas. Então, o ódio é o anti-amor por excelência. Porque aonde nasce o ódio, onde a gente alimenta o ódio, onde a gente, né, estimula, alimenta esse sentimento, não há espaço para nada que é nobre, não há espaço para nada que é belo, tá? Não há espaço para sentimentos de amor, de caridade, de perdão, porque estamos consumidos por esse sentimento que nos adoece, porque o ódio adoece. Adoece a alma e, por consequência, adoece o corpo. Porém, né, o ódio, ele é sentimento. Ele é sentimento.
A gente não consegue pegar um sentimento e guardar e levar para casa. Tá? Pegar o ódio, dobrar, botar no bolso, por causa que ele é algo que se sente. Tá? Assim como o amor. O amor é algo que se sente. Ele é sentimento. Cadeira aí. Ó, tem cadeira aqui na frente para quem quiser. Tem 2 cadeiras, 3 cadeiras aqui, ó. Vamos lá. Estava falando sobre sentimentos. Só chegar para seguir. Como é que o amor, como ele é sentimento, como ele é algo que apenas se sente, como é que ele se manifesta no seu sentido maior? Aqui não estou me referindo ao amor de casal, o amor, eu falo sobre o amor ágape, aquele amor, né, divino, digamos assim, o amor por excelência, que é o amor que não é por um indivíduo, não é por uma pessoa, não é por um filho, por um pai, por uma mãe, por um amigo, é aquele amor que é o amor ágape, que chama que é o amor expresso pela humanidade, por toda criatura e por toda a criação, que o amor ágape não se reserva apenas a criaturas assim, mas a toda criação divina. Esse amor, ele se materializa, ele se exterioriza através da caridade. Por isso que falam que a caridade é o amor em ação. Amor em ação é caridade, tá? Porque o amor é algo sentido, tá? A caridade é quando tu materializa esse amor em forma de ações. Mas se o amor é um sentimento que se exterioriza através da caridade, o ódio também é um sentimento. E como é que o ódio se exterioriza? Através da vingança. Aí está os temas de hoje: amor, aliás, ódio e vingança. Se exterioriza o ódio através da ação vingativa, porque o ódio é algo que tu sente, mas tu manifesta ele através do mal que tu vai fazer àquele que tu odeia. Então, a vingança é a materialização do ódio, assim como a caridade é a materialização e a exteriorização do amor. Tá? Então, a gente pode dizer que a vingança, ela vai além do ódio. Ela é assim, ó, quando se há uma lei, normalmente um juiz bota assim, né? Cumpra-se. Tipo, atitude, né? A vingança é o cumpra-se do ódio, digamos assim. É o cumpra, assim. É além. É eu odeio e além de odiar, eu vou materializar o meu ódio. Eu vou me vingar. Tá? Então ele vai além, assim. Seria assim, né? Como se o que se espera de um espírita, aquelas coisas que nós falamos como o perdão, como a caridade, né? Aqui a pessoa diz, eu sou o anti-espírita, né? O anticristo, o anti-amor, por causa que eu vou manifestar aquilo que eu sinto de ruim. Porém, a gente, assim, tem uma diferença, por isso que eu digo que é ir além, tá? Os sentimentos, eles por si só, nós no caminho evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos dominá-los muitas vezes. A gente não consegue, é natural, os sentimentos humanos, a gente não está acostumado àquela, por exemplo, uma pessoa que se apaixona, você dá o exemplo de se apaixonar, tá?
Uma pessoa que se apaixona por outra, é comum a gente escolher a frase, eu não controlo isso, eu não quis isto, isso aconteceu. Ou a questão do próprio amor, que às vezes a gente ama, e como é que a gente consegue amar, né? Às vezes, por exemplo, um filho para com uma mãe, para o pai, o filho faz várias coisas ali, a mãe não escolhe não amar. O amor é uma coisa, né, que a gente não. E o ódio é a mesma coisa. A gente não consegue, na estrada, no estágio evolutivo que a gente se encontra, nós não conseguimos muitas vezes dominar. A gente está tentando. Né? Por exemplo, uma pessoa me comete uma coisa muito ruim, imagina, com a minha filha, pequena ali, cito como um exemplo, eu vou ficar encolerizado, eu vou ficar irado, por causa que eu não estou ainda no estágio evolutivo de, né? Eu não vou controlar isso. Eu vou sentir raiva. Eu vou sentir ódio, independente de eu querer ou não no momento. Vai chegar um momento da minha vida que eu não vou mais me afetar com essas coisas. Aí o ódio, porque eu não vou ter mais o orgulho para ser ferido também. Eu vou ter matado o ego. Aí quando eu anulei o ego, eu não me ofendo com mais nada. Né? Mas assim, dessa forma, tudo bem, não conseguimos dominar. Porém, a vingança, tá? Por isso que eu digo que é um passe além é o seguinte, eu não domino o ódio, mas a vingança, ela é programada, ela é calculada, ela é pensada, então ela está totalmente dentro de nossas possibilidades de escolha e de livre-arbítrio. O ódio não domina, a vingança, né, é algo que se pensa friamente. Eu vou agir dessa e dessa forma. Um prato que se come frio, né? Então a pessoa, ela calcula o mal que ela vai fazer. Ela estipula, ela programa, é um agravante. Todo crime tem atenuantes e agravantes. A vingança é um agravante do ódio, porque o ódio, gente, somos infantis espiritualmente, a gente sente coisas ruins, né? Ainda não conseguimos dominar, mas a vingança não. A vingança, tu vai lá e planeja. Então, aí, nesse momento, a gente não pode mais colocar a culpa, tá? Na questão do, no meu estado, eu não queria não sentir, eu não queria não odiar, mas eu odeio. A gente pensa muito isso, às vezes, eu não consigo não, tá? Mas, tudo bem, vai chegar o momento que a gente não vai odiar mais. Estamos trabalhando para isso. Mas a vingança, meus amigos e minhas amigas, não há desculpa. A vingança é uma tomada de decisão. Eu vou praticar o anti-amor. Eu vou praticar a anticaridade, o anti-perdão de forma consciente. Eu estou assinando ali a minha sentença de não espírita. Então, por esta gravidade, que o espírito, este qual foi, o que falou foi Julius Oliver, em 1862, numa manifestação de Paris, que falou sobre a vingança, e o Fenelon, em Bordeaux, também na França, em 1861, falou sobre o ódio. E aí, uma coisa complementa aqui, ó. O Fenelon diz: não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Tá? Então, aonde cresce o ódio, diminui o amor e o nosso virar as costas para a lei divina. Tá? E, por outro lado, vem aquela frase, né, que eu li no início da explanação, que eu relerei novamente, que diz: todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação.
Traduzindo para o bom português, não é digno de se dizer espírita. A explicação, né? Por que isso? Por causa que é uma tomada de decisão que tu optou conscientemente a agir da forma totalmente ao contrária de tudo aquilo que o Espiritismo prega, de forma consciente, fria, clara e tomada uma decisão. E é por isso a gravidade da vingança. Tá? Então, né, na vingança, eu até coloquei aqui uma anotação, né? Na vingança é algo que nós cristãos, tá? Não podemos nem mais cogitarmos esta ideia. Tira, abstrai, tá? Aniquila. Não podemos mais nem cogitar a ideia de vingar-se de alguém. Então, rogamos ao Criador, pedimos a Jesus, nosso mestre e guia, governador planetário, aos bons espíritos que nos acompanham, a falange espírita que protege esta casa, que nos deem força para arrancar de nossa essência espiritual todo o sentimento de ódio e o desejo de vingança. Que assim seja. Então, abrir para comentários, perguntas. Eu queria acrescentar, Diogo, não sei se tu acrescentaria como que a gente faz essa mudança, né? No caso do ser espírita, né? Que a gente consegue fazer frear esse ímpeto de vingança através do conhecimento, né? Porque não é só ser espírita, é conhecer. Não foi à toa, né, de lá. Não é à toa que quando eu fiz uma lista aqui de coisas esperadas, aquela coisa que eu falei, né? O que se espera de um espírito, do espírita, e eu coloquei em primeiro aqui, né? Autoconhecimento. Através da educação, né? Do conhecimento, por causa que se a gente vai lutar contra as tendências, a gente tem que conhecer o inimigo, digamos assim, né? Somos nós mesmos. Que nós somos nós mesmos. Tá? Então, o autoconhecimento é o fator inicial para se começar a reforma íntima. O espírita é mais responsável por suas ações do que o não. A pessoa não sabe, se vingou porque Sim. Tá, depois de conhecer a verdade, né? Se dizendo espírita, mesmo assim, errar e praticar. Então quer dizer que hoje aqui nessa sala ninguém tem desculpa. Todos estão sabendo agora. Porque, gente, não sei eu que estou falando isso, né? Eu sempre coloco isso, né? Por causa que, como a gente fala aqui, a gente usa muitas vezes as nossas palavras, para não ficar lendo aqui isso tudo, né? Mas tudo isso que eu falei está no Evangelho aqui, tá? Então, não é criação minha. Tá? Então, não temos mais atenuante da ignorância, né, Janaína? Tem agravantes e atenuantes. A ignorância é um atenuante. Fez porque não sabia. Agora, né? Não sabia, entre aspas. Todo mundo nasce. Mas assim como tem aquele mantra que tudo passa, né? Tudo se renova, né? Se fez, não fará mais, então Sim, com certeza. terá chance ainda de... Você não pode falar. Mas é claro, gente, é algo difícil. A gente fala aqui, né? Isso aqui é o ideal. Aqui está o ideal. Se a gente seguir o que está aqui, olha, a gente cresce assim, a passos largos, pulando. É difícil. Obviamente que no momento que alguém machucar, não digo nem a mim, tá? Mas machucar de maneira violenta e irremediável. Não sei, não existe nada irremediável na vida espiritual, porque somos imortais e todas as feridas serão curadas. Mas digo irremediável no sentido dessa encarnação aqui, traumas, cicatrizes a curto prazo, digamos. E é óbvio que a primeira coisa que nós vemos é o ódio, a ira, e essa ira de cabeça quente pode levar tu a cometer uma besteira.
A gente sabe que a fragilidade humana é muito grande, mas nós já sabemos, né, que o praticar, o sentir ainda tudo bem, é algo que dá para admitir porque a gente não domina, mas a gente planejar o mal é alguma coisa calculada, então aí já a gente não tem mais nada em nossa defesa, porque é calculado, é programado, então é complicado, né? Né? Mesmo assim. Sim, mesmo assim. É nós que atraímos. Mas tudo é tempo, né? Tudo é tempo. E da minha parte, Então, vindo a encontro a doutrina de hoje sobre o ódio e a vingança, nós tivemos um pequeno incidente hoje aqui na frente. Nós estávamos conversando com outras pessoas, eu, mais outras pessoas, antes de começar a reunião, como o mundo está intolerante, como as pessoas estão agressivas, né? Nesse momento de transição planetária, nós precisamos muito de oração, porque se afloram as nossas imperfeições. Então, eu achei essa oração da paz, nesse momento também que o mundo, muitos povos estão em guerra. Oração da paz. Nosso Senhor Jesus, o mundo não soube receber a paz que nos confiaste. Ao longo de teus caminhos, onde espalhasse a alegria e a abundância, o amor e a luz, o homem disseminou a agonia e a miséria, a treva e o ódio. Deste-nos a obra divina da vida, mas a humanidade ainda persevera nas sombras da morte. Socorre-nos ainda uma vez mais, Jesus amado, cessando a luta homicida que transformou a terra num vale extenso de angústias expiatórias. Dá, Senhor, que as imortais falanges de tua misericórdia suavizem a dor dos que padecem, oprimidos pela guerra destruidora. Ilumina o entendimento dos homens para a execução de teus divinos desígnios. Faz-lhes compreender a transitoriedade da experiência humana. Cessa o rumor do egoísmo no mundo. Desfaze as sombras da vaidade. Ajuda-nos a exterminar os vermes do orgulho. Auxilia-nos a deter os impulsos da iniquidade. Paralisa a força do mal. Anula os processos da violência. Guia-nos ao bem para que tua paz nos fortaleça os corações. Ensina aos homens, Senhor, que se o mundo está repleto de orientadores, só em ti permanece a verdade. Que se a evolução oferece variadas sendas, só em ti encontraremos o caminho reto. Que se o mundo é uma escola benemérita, onde podemos atravessar numerosas existências, só em ti receberemos a vida eterna. Ó estrela sagrada dos destinos terrestres, debruça-te sobre a noite dolorosa do mundo e dá-nos tua claridade bendita. Condutor dos povos, concede-nos o pão de tua sabedoria, mestre do amor. Estende ainda as tuas mãos compassivas para a humanidade que chora. Príncipe da paz, esperamos por ti no círculo de nossas lutas, para a verdadeira vitória do bem. Ouve, Jesus, as nossas súplicas. Recebe as nossas esperanças. Atende aos nossos rogos. Perdoa ainda as nossas fraquezas e deixa cair a tua bênção de amor e luz sobre a imensa noite da discórdia que invadiu a terra, para que o sol glorioso da fraternidade e da paz ilumine as nações do mundo em marcha para a nova era. Que assim seja. Então, com essa oração, ficamos em silêncio para recebermos agora os passos magnéticos. Que assim seja. que se seja. É linda essa oração.